Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nessa quarta-feira. Vamos falar dos principais assuntos esportivos do dia, vamos falar de Sul-Americana, vamos falar de Copa do Brasil, vamos falar de Libertadores da América, os principais times de São Paulo e, obviamente, Marília Atlético Clube. E aguardando já um retorno do nosso plantão esportivo, Paulo Ramiro, que vai nos informar a Liga dos Campeões da Europa, que estamos tendo 2 jogos hoje, não é isso, Jorge? Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Antes do Paulinho até nos informar sobre a Liga dos Campeões, os 2 jogos da fase oitavas de final, as partidas de ida, as 2 últimas desta primeira rodada da fase oitavas de final. Na Alemanha, o Schalke 04 vai vencer o Manchester City por 2-1, 2 gols de pênalti. E, por enquanto, o duelo entre Atlético de Madrid e Juventus na Espanha, placar de 0-0. O jogo está no intervalo, começou às 5 da tarde, já está para começar o segundo tempo desses 2 jogos. Em relação ao MAC, Ronaldo, ainda mais uma semana de observação, como o próprio técnico Ricardo Costa disse, na sexta-feira já vai definir essa situação de observação para aí já a próxima semana começar o trabalho de fato, e definitivo para o início do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Até o momento só 3 jogadores assinaram pré-contrato, a tendência é que na próxima semana mais atletas venham nessa condição, mas ele já deixou bem claro também que boa parte do seu elenco, de 80% a 90% do seu grupo para a Bezinha, vai ser formado por jogadores que estão em atividades em outros estaduais. Em alguns casos ele já tem algumas situações apalavradas, mas que não pode anunciar, até porque esses jogadores estão atuando e até mesmo por conta da concorrência com outros clubes que também vão jogar a Bezinha desse ano. Então a gente trouxe algumas entrevistas, vai colocar o centroavante Lucas Souza, que o ano passado foi o artilheiro da Inter de Bebedouro na Bezinha com 8 gols, tem apenas 20 anos e é uma das grandes promessas do Marília para essa temporada. Também temos o atacante Igor, que o ano passado, nas 2 últimas temporadas, jogou o Campeonato Paulista Sub-20 pelo Marília, inclusive a Copa São Paulo. E o ano passado, que era para ser o ano do Igor, ele acabou tendo uma lesão de ligamento, ficou o segundo semestre inteiro sem jogar, está voltando agora e tenta cavar um espaço na lista dos 26 inscritos do técnico Ricardo Costa. Então, muitas informações do MAC no último bloco do nosso programa. Tá certo. Eu fico até feliz com essas informações, Jorge, porque embora o torcedor fale, mas não tem um time ainda para tal, claro que o torcedor está ávido para que isso aconteça o quanto antes, mas ele tem que entender que os principais jogadores estão empregados hoje na Série A2, na Série A3, principalmente do futebol paulista, e em outros campeonatos assim semelhantes no Paraná, em Minas Gerais, em Goiás, onde tem um futebol forte também, em Santa Catarina, enfim. E não adianta querer atropelar, passar o carro na frente dos bois, mesmo porque, como eu disse, tem time que está montando, mas sabe lá com que se está montando. E não adianta ter por ter, porque você não pode ficar substituindo, Você tem 23 jogadores. De linha, E mais 3 goleiros. Eu nem conto o goleiro, Jorge, porque o goleiro é goleiro, Você não pode, são 3 ali. Então, de linha, são 23, poucos jogadores, então você não pode errar. E para não errar, tem que esperar os melhores. Eu acho que faz parte, eu acho que cada clube tem a sua estratégia, Alguns que estão com uma situação menos favorecidas na questão financeira, talvez já tenham iniciado a pré-temporada, muitos casos até, por exemplo, o Catanduva, do José Macena, que é um profissional que já trabalhou aqui em Marília. O Catanduva, se eu não estou enganado, já está no seu 3º amistoso, claro que também está em ritmo de observação, até venceu no final de semana o Monte Azul por 2-0, mas o fato é que você já tem talvez boa parte do elenco definida, sendo que muitos atletas ficarão desempregados sub-23 após os estaduais. E não só desempregados, Ronaldo, como esses atletas também, eles vão estar à disposição e praticamente prontos fisicamente para jogar. Então, quer dizer, você não vai nem precisar fazer o trabalho físico com esses atletas de início de pré-temporada, que é aquela situação normal, aquele
começo de trabalho, você já vai pegar o atleta praticamente pronto. Então, é que a gente não está acostumado a jogar a quarta divisão, e ainda bem que a gente não está acostumado, então a gente não entende, né, e a gente não entende muito como que funciona o procedimento, né? As contratações. Já tem um limite de idade, o que dificulta ainda mais em relação à qualidade técnica, e essa situação de você pegar alguns jogadores que estavam em outros campeonatos, ela não era muito habitual quando você jogava uma Série A2, Série A3 ou Série A1, né? Quer dizer, todo mundo estava na mesma condição de pré-temporada, todos praticamente desempregados. E agora, quando você disputa uma quarta divisão, onde você já tem outros estaduais em andamento, é claro que você fica... o torcedor, ele acaba não entendendo muito essa questão. Mas eu acho que o Ricardo Costa tem um pensamento que eu acho que é o correto, né? A gente tem que acreditar, até porque é um treinador que, dos últimos 3 trabalhos na Bezinha, foi campeão em 2016, vice em 2017, chegou até a semifinal do ano passado. Então eu acho que a gente tem que dar um crédito muito grande para esse técnico e apostar e acreditar que as coisas vão melhorar para o Marília e que ele vai conseguir minimizar os erros em contratações. Então é o momento de acreditar e ter paciência. Até para nós da imprensa é complicado, porque a gente já está acostumado. Começou a pré-temporada, já começou trabalhos, né? Boa parte do grupo já formado. Para nós mesmo é uma novidade, né? Essa situação toda, e que a gente está tendo que também aos poucos se acostumar com ela. Eles estão fazendo pré-temporada em outras equipes, né, Jorge? Vamos dizer assim. Exatamente, estão se preparando em outras equipes para depois chegarem prontos aqui para vestirem a camisa do MAC e entrarem em campo nessa Bezinha. Tá certo. Vamos começar falando de Liga dos Campeões da Europa. Você já adiantou que 2 partidas estão sendo realizadas agora. Os jogos começaram às 17 horas, né, Jorge? Horário de Brasília, né? Portanto, devemos estar no início do segundo tempo. Com o placar, por enquanto, o Manchester City, que está jogando na Alemanha contra o Schalke 04, começou vencendo por 1-0, o gol do Agüero, só que tomou a virada com 2 gols de pênalti no final do primeiro tempo. Está 2-1 para o Schalke. E o outro jogo, né, temos a Juventus indo até a Juventus de Turim, do Cristiano Ronaldo, indo até a Espanha para enfrentar a equipe do Atlético de Madrid, por enquanto 0-0. Só para destacar aqui os nossos amigos que acompanham o programa via Facebook, né? Muita gente já se manifestando aqui. Aproveitar, Ronaldo, mandar um abraço para o doutor Fábio Vilaça Guimarães, o Matheus da Santa dando boa noite, o Guilherme Silva, né? Que é o Guilherme Sorriso, ex-preparador de goleiros do Alves Celeste. Também tem o Júlio João Pedro. O José Augusto Amadeu está dizendo aqui, ó: sábado, bagunça do circo na rua. E eu estarei lá, Amadeu, pode ficar tranquilo que estarei lá presente, não só na bagunça do sábado, como também no baile do outro sábado, né? Que vai muito bagunceiro, Jorge. Tem que aproveitar, né, Ronaldo? Enquanto a gente tem gás, ele tem saúde principalmente para isso, eu estarei. Obrigado, Amadeu. O Félix Vargas também nos acompanhando. Também está conosco o Wilson Gino. O Adriano Silvestre está dando uma boa noite. O Hélio Bissoli está falando aqui, olha, quantos jogadores acima de 23 anos podem ser inscritos? Ele viu a gente falando do MAC. Elinho, não há essa brecha no regulamento. Todos os times serão montados com jogadores até 23 anos, ou seja, nascidos a partir de 1996. Então isso também ajuda a dificultar ainda mais nas contratações, não só do Marília, como das outras equipes também. O Vicente Silva está dando um fala, Ronaldo, aqui. O Júlio João Pedro, boa noite, monstros do esporte. Obrigado, só se for Júlio. Na feiura, Jorge. Pode ser. Aí eu concordo com você, Júlio. Obrigado pela audiência. E o Vicente Silva perguntando, e o nosso São Paulo está horroroso esse ano? Eu vou discordar do Vicente, não está horroroso. Para ele ficar horroroso, ele tem que ficar mais bonitinho, Jorge. Ele está super horroroso. Está terrível, né? Está terrível torcer para o São Paulo numa época dessa. Bom, vamos começar falando de Copa do Brasil, não, de Sul-Americana, já que teremos daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, o Corinthians na sua arena vai enfrentar o Avenida do Rio Grande do Sul. Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. Você falou Sul-Americana, né? Falei Sul-Americana, Jorge. Copa do Brasil. Onde vocês ouviram Sul-Americana, ouçam Copa do Brasil. E são jogos eliminatórios. Se houver empate, vai para os pênaltis de forma direta, não tem prorrogação. Foi o que aconteceu ontem, né, no jogo do Paraná contra o Londrina. Dois times de Série B do Brasileiro. Foram para os pênaltis e deu Londrina. Então o Paraná já está eliminado.
E hoje o Corinthians não deve ter dificuldades, porque é um time limitado lá do Sul, né, Jorge? Está na Série D, né? D de dado do Campeonato Brasileiro, o Avenida do Rio Grande do Sul. Tomou essas últimas semanas uma derrota de 6-0 para o Grêmio, mas jogou com um time misto, porque estava apostando na Copa do Brasil e eliminou na fase anterior o Guarani. Né? Então, eu acho que o Corinthians vai passar, ainda mais se fosse em Itaquera. Talvez uma preocupação maior seria se o jogo fosse no Rio Grande do Sul, mas como é em Itaquera, eu acho que o Corinthians, com o apoio da torcida, vai passar. Não sei se terá dificuldades, eu acredito até que esse Corinthians possa ter dificuldades, porque é um time que vem tendo dificuldades durante toda a temporada, com times pequenos, médios e grandes, mesmo tendo vencido os 2 clássicos, né? São talvez os 2 jogos mais importantes até agora. Venceu o Palmeiras fora de casa. Robin Hood, né, Jorge? Tira dos grandes e, sim. Né? Teve aquele empate com o Racing no final, né? Então o Corinthians é um time ainda bastante irregular nesse início de temporada. Então eu não acredito numa vitória fácil. Pode até se tornar fácil, mas eu não acredito. Eu acho que o Corinthians terá sim algumas dificuldades contra o time gaúcho do Avenida, mas no final das contas irá passar para a terceira fase da Copa do Brasil. O importante é que o Carille está pondo força máxima nesse jogo, né? Não está menosprezando o adversário. Não, e nem dá para menosprezar, Ronaldo, é um jogo só, né? De repente, se a Copa do Brasil fosse nos moldes antigos, né? Em que você fazia o primeiro jogo como visitante e se não concretizasse uma vitória por 2 gols, faria o jogo da volta em casa, você poderia até ainda jogar fora de casa com um time misto, né, um time reserva, para tentar a vaga lá, e se eventualmente não acontecesse, a definição viria para São Paulo. Como o regulamento é diferente, né, um jogo só, e se você empata, leva a decisão para os pênaltis, aí já não tem mais favoritismo, né? Então, se o Corinthians eventualmente empata um jogo como esse, Ronaldo, aí não tem mais a questão do time grande contra o pequeno. Aí nivela praticamente tudo nas cobranças de pênalti. Então eu acho que o Corinthians não vai correr esse risco escalando um time misto para um jogo tão importante, né? Porque uma eliminação precoce na Copa do Brasil seria um prejuízo financeiro muito grande, até porque a Copa do Brasil tem a maior premiação do futebol brasileiro, né? Em termos de premiação. Então eu acho que não... Tanto que o Avenida, o Elinho está lembrando aqui inclusive, por ter eliminado o Guarani, ganhou R$500 mil de passar de fase. E esses R$500 mil, eles vão utilizar tudo na Série D agora para ver se sobe. E você já imaginou se de repente acontece uma zebra e elimina o Corinthians? Então eu acho que tem que se apostar sim. A Copa do Brasil, ela melhorou demais a sua premiação, não só para os clubes grandes, mas para os clubes pequenos, porque o que acontecia muitas das vezes, Ronaldo? O clube pequeno, ele tinha o estadual e a Copa do Brasil em paralelo. Então, a Copa do Brasil, se você pega um adversário que não tem tanta tradição, como muitos pegam, você às vezes aposta um pouco mais em avançar. De repente você pega um grande, o que você faz? É um jogo contra o grande, vamos jogar em casa, vamos lotar o estádio, vamos arrecadar essa renda do jogo e sem apostar muito na classificação. Hoje em dia não, né? Você, mesmo não enfrentando grandes equipes, você tem uma premiação alta por avançar de fase, e é nisto que o Avenida e vários outros clubes apostam nessa Copa do Brasil, pelo menos nessas fases preliminares. Mandar um abraço aqui, o Matheus Dazan está fazendo uma brincadeira aqui, ele está falando que vai ser Avenida contra o Marginal. E que o Corinthians possa passear nessa avenida, né? Então. É o que o torcedor espera. A Rosa Pedrão, um beijão para a Rosa que está nos acompanhando aqui. Obrigado pela audiência. Já mandei um abraço para ela ontem, junto com o Felipe, que é o neto. Mandar um abraço para o Helder Rodrigo de Souza, que também está nos acompanhando, Jorge. O José Marcos também, o Chiquinho lá do Jornal da Manhã também com a gente. Obrigado pela audiência. Muita gente se manifestando aqui nas redes sociais. E a gente deixa, claro, todos à vontade para poderem participar e nos corrigir muitas das vezes aqui, né, Ronaldo? Porque eu acho que o mais importante das redes sociais são as correções feitas aqui. É claro que a gente está nessa área, mas a gente não sabe de tudo, e ainda bem, né? Aqui não tem nenhum sabe tudo, né? Então a gente sempre agradece aqui as correções feitas pelos nossos amigos internautas e agradece também a você que está em casa assistindo o nosso programa via Canal 4. Lembrando que pela Copa do Brasil, além do Corinthians e Avenida, que começa às 9h30, teremos Luverdense diante do Figueirense, o Santa Cruz pega o Náutico, belo clássico do futebol pernambucano, e o Serra enfrenta o Vasco da Gama. Serra do Espírito Santo, né? Amém. Nós vamos para o intervalo comercial. Já vamos falar dos demais times grandes de São Paulo. Vamos falar que pela Libertadores da América, o time brasileiro do Atlético
vai entrar em campo daqui a pouco. O time da Chapecoense que foi eliminado ontem pela Sul-Americana, né, Jorge? Eliminado. Você vê que coisa. Chapecoense, a gente vai falar sobre isso também. Depois do intervalo comercial. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Com a bola toda, já emendando o que nós falamos no final do bloco, Jorge. Ontem, pela Sul-Americana, parece, não, é tudo tranquilo, está tudo dominado, aquela coisa toda. Vamos enfrentar um time desconhecido do Chile. E o que aconteceu com o time brasileiro da Chapecoense? Havia empatado o primeiro jogo lá no Chile por 0-0. Bastava uma vitória simples aqui para passar de fase. E acabou no empate de 1-1, com o gol marcado fora, ficando de fora dessa próxima fase da Sul-Americana, que também paga um bom dinheiro, né? Sim, eu acho que aí, Ronaldo, é uma questão que eu acho que nós mesmos temos culpa pelo fato de acharmos que na América do Sul os times brasileiros são os melhores e que esses times desconhecidos de outros países, né? Não os tradicionais, mas os desconhecidos, que eles são talvez times de Série A2, né? Série A3 aqui no futebol brasileiro. E não é bem assim. Ontem a gente comentou muito sobre isso em relação a clubes hoje no nível financeiro que possuem Flamengo e Palmeiras, por exemplo, em que eles podem praticamente contratar qualquer jogador que venha para a América do Sul, qualquer jogador, dificilmente esses dois times vão perder, porque eles têm poder aquisitivo para contratar e pagar muito bem. Só que isso não resulta muitas vezes
em você realmente ter um time superior tecnicamente aos demais. Você até tem, mas na prática, com a bola rolando, a gente não vê essa superioridade. É claro que também envolve muitas outras questões, na minha modesta visão, né? Em relação, por exemplo, à Europa. Eu acho que na América do Sul, na Europa se consegue o jogo, a bola rolar mais, porque existe menos catimba, menos encenação, não que não exista, existe sim, mas ela existe em menor escala, como acontece na América do Sul. E quando eu falo América do Sul, não é das competições somente sul-americanas, mas das competições até aqui mesmo no Brasil, Campeonato Paulista, Brasileiro, qualquer uma. Então a bola rola menos aqui por conta da catimba, por conta da encenação, por conta da reclamação exagerada com a arbitragem. Então muitas vezes um time que é muito superior, não só financeiramente, mas tecnicamente, ele não consegue se apresentar tão superior assim por conta dessas circunstâncias da partidas que não deveriam acontecer. Então, quando a gente acaba tendo uma soberba, a Chapecoense vai jogar contra o União La Calera, né, do Chile, vai ganhar. E não é bem assim, até porque a Chapecoense não é um time grande, né? Vamos deixar bem claro isso aqui também. É um time que vem disputando competições sul-americanas nos últimos anos, é um time, né, que tem um apelo emocional muito grande em relação às outras torcidas por conta do acidente que aconteceu, né, o trágico da final da Sul-Americana, mas não é um clube de tradição e não é um clube com uma camisa grande. Então, não vejo assim como uma zebra a Chapecoense ter ficado de fora também desta primeira fase da Copa Sul-Americana. Então, eu acho que de certa maneira é um resultado aceitável. É claro que para um clube do tamanho da Chapecoense é um prejuízo muito grande, porque além de você permanecer com uma visibilidade internacional, você deixa de arrecadar com a premiação a cada fase que você atravessa. É só pedir para o Nicolas, né, para ajustar nosso relógio aí, que o relógio está parado aqui, a gente fica perdido no tempo que resta de bloco. Ainda pela Sul-Americana, outro time brasileiro entra em campo daqui a pouquinho. O Botafogo do Rio de Janeiro vai até a Argentina enfrentar o Defensa e Justiça. Que é o vice colocado no campeonato argentino, vice-líder do campeonato argentino. Então, lembrando que o Botafogo aqui no Rio de Janeiro ganhou por 1-0, né, e joga lá pelo empate. Amanhã entra em campo outro brasileiro, que é o Bahia, só que o Bahia vai até o Uruguai enfrentar o Liverpool de lá. No primeiro jogo, o Bahia já perdeu em casa por 1-0. O Bahia numa situação bem complicada em termos de classificação, né? Perdeu a primeira partida em casa. Eu acho que tem condições até para reverter. Eu acho que o Liverpool do Uruguai não é uma grande equipe. Dá para você pelo menos igualar a situação lá 1-0, levar o jogo para os pênaltis. O Bahia, que talvez desses times médios do futebol brasileiro, né, em comparação à Série A do brasileiro, é um time que aparentemente vem se estruturando melhor, né? Teve algumas mudanças em termos de presidente e tem conseguido gerar algumas receitas que antes não tinha. Então eu acho que o Bahia vem dando um salto a mais de qualidade em relação a outros clubes, principalmente do Nordeste, que também são clubes de massa, mas que muitas vezes não conseguem reverter essa paixão do torcedor, né? Essa assiduidade nos gramados em realmente montar equipes competitivas. E hoje pela Libertadores da América teremos o início da segunda fase, Jorge. Teremos o Talheres. Te traz alguma recordação esse nome, Jorge? Parece que garfou um time aí, garfou. Time brasileiro esses tempos aí. Então, e o Talheres vai enfrentar o Palestino do Chile. É o primeiro jogo. O jogo começa 7h15 da noite. E também hoje, outro brasileiro, não, o brasileiro do Atlético Mineiro vai até o Uruguai enfrentar o Defensor. Daí o Atlético querendo passar para a fase de grupo. Vai enfrentar o segundo uruguaio, né? Já tinha enfrentado um time uruguaio na fase anterior, agora pega o Defensor, que eliminou o Barcelona de Guayaquil do Equador. E aí, se o Galo avançar, né, passar desse confronto eliminatório, ele irá para a fase de grupos da Libertadores, que começa agora em março. Lembrando que amanhã apenas um jogo pela Libertadores, o Libertad do Paraguai pega o Atlético Nacional. E ontem nós tivemos um jogo pela Libertadores, o Melgar do Peru fez 2-0 sobre o Caracas da Venezuela, uma boa vantagem, né? Uma boa vantagem de dois times de pouca expressão, né? Um confronto bastante igual aí, peruanos e venezuelanos, né? Apesar
de tudo, ainda são equipes que têm a sua fragilidade no âmbito sul-americano. Uma vai avançar até a fase de grupos, mas não deve ser incômodo algum em determinado grupo que avançarem na Libertadores. Enquanto isso, os demais times de São Paulo, tanto o São Paulo quanto o Palmeiras e o Santos, vão descansando nesse meio de semana, né, Até Jorge? porque teremos no próximo sábado agora o clássico, né? Palmeiras e Santos, ou Santos e Palmeiras, né? Agora não me recordo se o mando é do Santos. É do Palmeiras. É do Palmeiras, né? Palmeiras e Santos, o clássico. Eu acho que vai ser um jogo bastante interessante para sabermos o real rendimento do Santos. Eu acho que mais para o Santos vai ser importante do que para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras, independente do que aconteça no resultado, perdendo, ganhando ou empatando, você sabe que o Palmeiras vai continuar forte na temporada e que vai ser competitivo em todas as disputas. Agora o Santos é o futebol que até nesse momento vem agradando a todos, né? Um futebol ofensivo, de muito toque de bola, valorização e de muitos gols, né? Isso chama muita atenção. Só que até o momento, tirando o clássico contra o São Paulo, o Santos ainda, né? Ainda mais um São Paulo que já vem fragilizado de muitos anos, ainda não teve um verdadeiro teste, né? Claro que o time nesse caminho aí teve aquela goleada sofrida para o Ituano de 5-1, mas eu considero também que num time que está se implantando uma nova metodologia de trabalho, um tropeço aqui ou outro ali, ele vai acontecer mesmo que ele seja de forma significativa, como foi o 5-1 diante do Ituano. Agora, realmente, para saber se esse time do Santos, com essa maneira de jogar do Sampaoli, num time que evita dar chutão, um time que valoriza a posse de bola, vai conseguir implantar esse sistema de jogo contra um Palmeiras, que vai jogar em casa, que se impõe em relação aos adversários também jogando em casa. É um teste interessante. Eu estou muito curioso para ver qual vai ser o comportamento do Santos com uma equipe bem estruturada e principalmente confiante como é o Palmeiras. Tá certo. Eu vou repetir aqui para o Nicolas, né? Porque a gente está sem o horário. O cronômetro aqui não está parado aqui, viu, Nicolas? Nos posicione, por favor, porque a gente... Senão a gente fala até amanhã cedo. Senão fica aqui, o Ronaldo gosta de falar e fala até amanhã cedo aqui. Fala mais que o homem da cobra. O acidente envolvendo os jogadores do Flamengo, das equipes de base, já teve um primeiro encontro aí entre familiares e Ministério Público e Flamengo, Jorge. Num primeiro momento, o Flamengo chegou a oferecer não vou dizer recompensa, uma indenização de R$400 mil para cada família. E o Ministério Público não está aceitando esses R$400 mil e pede R$2 milhões. Ronaldo, eu acho que esse é um caso muito delicado de você falar em valores. Quanto custa uma vida humana? Sim. Não dá para você mensurar isso, né? Não dá. Nada, a nenhum valor que se chegue vai retirar a dor ou amenizar a dor dos familiares que perderam seus entes queridos. Então, é difícil. Eu não gosto de comentar valores, eu não acho que, se acho que 400 mil é o ideal, se 2 milhões é o valor necessário. Eu não consigo ter uma opinião formada sobre isso, porque a gente está tratando de uma vida humana e eu acho que isso não tem valor que pague. Então eu acho que talvez, é claro, você vai tentar chegar num valor, né, próximo daquilo que você entende que a família possa precisar por conta da perda, mas é algo muito subjetivo, na minha opinião. Eu acho que o principal disso tudo é o amparo que o Flamengo tem dado ou vai ser dado a esses familiares que perderam, né, seus filhos jovens, né? Então, sim, eu acho que é um caso difícil. Eu acho que quando envolve valores numa tragédia como essa, não dá para você que dizer, olha, isso é pouco, isso é muito. A vida humana não tem preço. Uhum. Olha, e a bagunça continua na Conmebol, Jorge. Apurou-se que mais de 20 clubes que estão disputando ou Libertadores ou Sul-Americana enviaram lista de atletas fora do prazo solicitado. Pelo menos 20 clubes aqui da América do Sul, de vários países, inscreveram seus elencos fora do prazo, tanto na Copa Sul-Americana quanto na Libertadores da América. Apurou-se que a Conmebol aceitou as inscrições mesmo assim, mas enviou os casos para o Tribunal de Disciplina da entidade, que vai abrir investigações a respeito de cada situação.
a tendência é que os casos resultem em multas e não em punições mais pesadas, como perda de pontos ou eliminação dos torneios. De acordo com as pessoas que conhecem a situação, o erro não foi da Conmebol, mas dos clubes e das associações nacionais responsáveis por enviar as listas antes do início de cada competição. A Federação de Futebol do Chile, por exemplo, divulgou nota assumindo o erro, né? A imprensa entrou em contato com todos os clubes brasileiros envolvidos na Libertadores da América e na Sul-Americana. Em nota, né, cada um deu a sua argumentação. O São Paulo, por exemplo, o clube que foi eliminado pelo Talheres, afirma que mandou toda a sua lista dentro do prazo. Atlético do Paraná, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Inter e Palmeiras não correm risco, já que tem até 72 horas antes do início da fase de grupos para mandar as suas listas. Já o Atlético Mineiro, o repórter Rafael Araújo, que acompanha o Atlético no Uruguai, informou que o clube não recebeu qualquer tipo de notificação da Conmebol. A diretoria, por isso, afirma que não há nada de irregular na lista inscrita para a Libertadores. O time joga daqui a pouco contra o Defensa do Uruguai na partida de ida do último mata-mata antes da fase de grupos. O Ronaldo tá na torcida aqui, né? Vai que o Talheres está irregular aí, não possa voltar. Com certeza vai estar, Jorge. Com certeza vai estar. O Ronaldo tá na torcida, né? Vai que o Talheres aí inscreveu errado o seu jogador e o São Paulo ainda possa estar na Libertadores, né? Agora é a torcida do tapetão. Agora vai, né, Jorge? Agora é no tapetão, Agora vai, né? Agora, se não ganha de campo, vamos tentar ganhar no tapetão, né? Isso aí. Tem que ganhar alguma coisa, Jorge. Pelo menos no tapete. Nós vamos para o intervalo comercial. Quem vê pensa que a torcida é só minha, viu? Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, tudo sobre Marília Atlético Clube. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Ao meu lado, o Jorge Luiz vai chegando com todas as informações de Marília Atlético Clube, mandando um abraço antes para o Helder Rodrigues Souza e o Luiz Carlos Ribeiro, trepidante da informação. Gilmar Mirandinha Fernandes também conosco, o Demerval Antônio Gregório aqui está dizendo um abraço, Ronaldo. Meu governador do Votre. Esse aí é o José figura. Cardoso também, esse programa é top. Abraço, Ronaldo e Jorge. Obrigado, Cardoso, Grande Cardozinho. Pela audiência. Bom, vamos lá. O Hélio Santiago também aqui conosco via Facebook. Vamos com as informações do Marília, então, Ronaldo. Eu bati um papo agora à tarde com dois
atacantes do Alves Celeste, um deles já está com a situação definida. É o atacante Lucas Souza, jogador de 20 anos, que jogou o ano passado pela Inter de Bebedouro, jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e depois jogou a Bezinha, né, o Campeonato Paulista da 4ª Divisão, e foi o artilheiro do clube com 8 gols marcados. E eu também falei com o atacante Igor. O Igor é um jogador aqui mesmo de Marília. Ele jogou as 2 últimas temporadas pelo Alves Celeste, o Campeonato Paulista Sub-20 de 2017, fez 3 gols. Não era titular absoluto. O ano passado foi titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior, marcou 2 gols na Copinha. E no Campeonato Paulista Sub-20, nas 5 primeiras rodadas ele tinha marcado 3 gols. Só que aí na 6ª rodada, contra o Barretos, aqui no Abreuzão, ele teve uma lesão de ligamento do joelho direito e ficou aí todo o segundo semestre sem atuar. Ele que tenta cavar um espaço aí na equipe do Marília, né? São 26 vagas para a Bezinha e ele tenta ser um desses jogadores para fazer parte do elenco, né? Então, mas a situação dele não é fácil, a concorrência é complicada. Vamos ouvir primeiro o Lucas Souza. Lucas Souza, carioca, fez toda a sua base no Tigres lá do Rio de Janeiro. O ano passado que veio para o futebol paulista, está na sua 2ª temporada no futebol aqui do estado de São Paulo. E ele fala um pouquinho desse acerto com o MAC e dessa expectativa para mais um ano do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Vamos acompanhar. Vamos lá então, Lucas, como é que veio esse interesse, então, essa possibilidade de você vir para o Marília? Então, boa noite primeiramente. Foi o professor Eduardo que me viu jogando na Inter. Aí bateu contato com meu pai ele gostou da proposta, apesar que eu estava na Matonense antes. Aí o pai gostou da proposta e eu vim para cá. O que aconteceu na Matonense? Não só você, mas o Cita Júnior também, o Helder, tinham sido apresentados lá no clube de Matão e acabaram não permanecendo. O que aconteceu? Então, eu não tinha me apresentado ainda, eu tinha acabado de chegar, então a estrutura não me agradou muito, mas eu preferi vir para cá, time de camisas, de peso, preferi vir para cá. E como foi para você, né? Você sempre atuou no futebol carioca, é carioca de nascimento. Como é que veio essa possibilidade de você vir para São Paulo, na Inter de Bebedouro, jogou a Copa São Paulo, depois foi artilheiro do clube na Bezinha do ano passado com 8 gols. Como é que você está achando do futebol paulista, vamos dizer assim? Então, o futebol paulista é bem melhor do que o do Rio, né? Porque é complicado no Rio, tem alguns times no Rio que não investem muito. Então, tive a oportunidade de vir para a Inter de Bebedouro. Aproveitei e graças a Deus estou aqui. Além da Matonense, tinham outros clubes também interessados que você jogasse a Bezinha? Ou... Tinha um Vosse de Assis também. Vosse. E aí você optou pelo Marília por qual motivo? Eu optei pelo Marília porque time de camisa já tinha ouvido falar também. Aí fiquei melhor, falei com meu pai também, o pai gostou do projeto, né? Eu vim pra cá. Bom, você fez 8 gols no ano passado na Inter de Bebedouro, né? Foi um dos principais artilheiros da competição. Esses gols também vão vir pro Marília esse ano 2019? Deus quiser, e vai vir, não vai ser só 8, vai ser mais de 8. E você, qual que é mais sua característica? É centroavante de ofício, é mais de movimentação? Conta um pouquinho como é que é a característica do Lucas Souza. Então, eu sou mais centroavante, centralizado, mas também gosto de estar pelo lado também, eu estou pelo lado também. O ano passado, a Inter de Bebedouro foi até a semifinal, é isso, né? Foi eliminado pelo campeão Primavera de Indaiatuba. Ficou um pouco daquele gostinho de que poderia ter ido mais longe, né, Lucas? Verdade. Gostinho, né? Batalhamos muito para chegar na semifinal e ser eliminado, mas vamos botar a cabeça, esse ano promete. Pelo menos ele foi observado pelo técnico do MAC, né, Jorge, durante a Bezinha, né? Chegou até a semifinal, né? Com a Inter de Bebedouro, foi eliminado pelo campeão Primavera, né? Então, a Inter de Bebedouro chegou entre os 4 primeiros colocados, né? Então, é um jogador que foi observado, jovem ainda, tem apenas 20 anos, mas que foi o artilheiro da Inter de Bebedouro, né? Com 8 gols. É realmente algo para se destacar, né? Um jogador jovem, ainda muito longe de uma última edição de Bezinha, né? Tem apenas 20 anos, tem pelo menos mais 2 ou 3 edições ainda da 4ª Divisão do futebol paulista e realmente tem um futuro bastante promissor. Antes da gente comentar um pouco mais sobre o Lucas Souza, vamos ouvir o atacante Igor também, Ronaldo, que tem a mesma idade. Os dois têm 20 anos, jogaram a Copa São Paulo ano passado, o Igor pelo MAC, o Lucas Souza pela Inter de Bebedouro e o Lucas, como eu disse, né, passou esse drama o ano passado por ter tido uma lesão de ligamento do joelho direito, ficou 6 meses sem atuar, e ele fala também dessa concorrência, né, já que ele busca um espaço entre os 26 inscritos no Campeonato Paulista da Bezinha. Vamos acompanhar o atacante maquiano. Bezinho não, boa noite.
Boa noite. Então, estamos trabalhando ainda aí para decidir qual vai ser sobre o meu futuro aí, mas estou trabalhando muito firme aí, se Deus quiser eu tenho um espaço aí no grupo. Bom, o ano passado você jogou a Copa São Paulo, né? Fez 2 gols na Copinha, no Campeonato Paulista Sub-20 chegou a fazer 3 gols antes de se machucar, e 2018 era para ser o seu ano, né, Igor? Infelizmente essa lesão no joelho aí de ligamento acabou interrompendo um pouco a sua carreira. Como é que foi esse momento de ficar aí todo um segundo semestre sem jogar? Então, foi um momento muito difícil, né? Tava muito bem no campeonato, graças a Deus, né? Mas teve essa lesão aí que me tirou do segundo semestre inteiro. Mas se Deus quiser, 2019 é meu ano. E até por essa possibilidade de jogar a Bezinha, né? Um campeonato sub-23, e que o técnico Ricardo Costa ainda não tem um elenco fechado, né? Tá no período de observação com vocês. Você acredita que mesmo que possa brigar por um espaço nesse time? Até porque o Mac já tem um centroavante já contratado, né? O Lucas Souza, que veio lá da Inter de Bebedouro. Mesmo assim, você acha que dá para ter um espacinho nessa equipe aí durante essa temporada? Com certeza, tô trabalhando muito forte aí. Ele chegou para jogar, mas vamos brigar aí para ter um espacinho aí no time, né? É bastante jovem, né, Jorge? Que vai ter um pouco mais de dificuldade. Como você disse, é limitado o número de contratações para a Bezinha, são 23 jogadores de linha e o técnico, a equipe não pode errar. E ele não se enquadra naquela lista B, né? Em que você pode escrever de forma limitada. Ele não se enquadra, Ronaldo, porque é claro que o Marília não sabia como seria o regulamento, mas se ele tivesse um contrato com o MAC, porque o contrato dele terminou em dezembro, se ele tivesse um contrato ainda que ficasse, por exemplo, até agora fevereiro, ele poderia ser renovado por mais tempo e ele entraria na lista B, porque o regulamento da lista B, você tem que ter pelo menos 6 meses, está com um contrato dos últimos 6 meses com o clube e ter disputado uma competição oficial da Federação Paulista. E o Igor tinha essa condição se o contrato dele não tivesse acabado em dezembro. Então, ele já não entra mais nessa lista B, que é de forma ilimitada. Então, ele vai ter que cavar um espaço, uma das 26 vagas na lista principal. E eu, sinceramente, Ronaldo, acho que vai ficar muito difícil de ele conquistar esse espaço. O ano passado era o ano dele, porque ele começou, Ronaldo, no Sub-20 do Marília, em 2017, no Campeonato Paulista. Ele chegou no meio da temporada, ele estava jogando o futebol varziano de Marília, e na época o Daniel Sabino precisava de outro atacante de área, e ele foi efetivado no Sub-20 do Alves Celeste. Não era titular, mas quando entrava, volta e meia conseguia marcar seus gols. Terminou com 3 gols o Sub-20 de 2017. Foi titular na Copa São Paulo de 2018, naquela vitória do MAC contra o Tubarão pelo placar de 4-3, ele fez 2 gols, inclusive ele fez acho que um gol de bicicleta ou de voleio na estreia. Depois acabou não conseguindo mais balançar as redes, mas era um jogador que inclusive treinou junto com o profissional naquele Campeonato Paulista da Série A3. Não foi inscrito, mas treinou, ficou o tempo todo com o elenco profissional do Marília. E aí no Campeonato Paulista Sub-20, que era o campeonato onde ele teria mais jogos pela frente, né? E sem muita concorrência na posição, onde ele seria o ano para que, quem sabe, ele explodisse. Aí teve essa lesão já logo na 6ª rodada, né? Em 5 jogos ele tinha marcado 3 gols, era o artilheiro do Marília na competição. E aí na 6ª rodada contra o Barretos no Bento de Abreu, eu até acompanhava esse jogo lá no estádio, num lance bobo de meio de campo ele acabou virando o joelho, e aí uma lesão de ligamento que o deixou fora aí, isso dia 18 de maio, então ele ficou fora aí. Tá bom de cabeça, hein, Jorge? Lembra a data? 18 de maio, porque eu já fiz a matéria também para o jornal, eu já tinha buscado essa informação, Ronaldo. Então, dia 18 de maio no Abreuzão, vitória de 1-0 do Max sobre o Barretos, e ele acabou se machucando, e aí ficou 2018 praticamente inteiro sem entrar em campo, né? Então isso interrompeu a carreira. Eu acho que era o ano passado, o ano para que de repente num bom Sub-20 ele se consolidasse como um dos favoritos a permanecer para a Bezinha, mas tem ainda um caminho pela frente. O técnico Ricardo Costa, conversei com ele agora à tarde, Ronaldo, ele disse que, é claro, na sexta-feira alguns atletas que estão em avaliação serão dispensados, né, ou serão aproveitados, e ele disse que desses jogadores da cidade, não só aqueles que vão incorporar a lista B,
disputaram a Copa São Paulo Júnior, mas também esses que jogaram o Sub-20 do ano passado e não podem entrar nessa lista B, acho que ele vai dar um tempo a mais de observação, até porque o custo é baixo, né, com esses atletas, eles não precisam ficar em alojamento, geralmente eles já almoçam, né, fazem suas refeições em casa, então você não tem um custo alto com esses atletas, então dá para você mantê-los aí por mais tempo, e não só como observação, não só para ajudar aos treinamentos, mas realmente para saber se com mais tempo de trabalho esses atletas podem alcançar o nível que o técnico Ricardo Costa imagine para poder disputar a Bezinha e cavar um espaço na equipe. Bom, nós teremos aí o início da competição para o MAC no dia 14 de abril. 14 de abril, um domingo, 10 horas da manhã, contra o Vossen lá em Assis. E o Marília pode, vou repetir aqui, inscrever 23 jogadores e mais 3 goleiros. Para mim são 24, na verdade, né, Jorge? Se for vir ao pé da lei, porque você tem 2 goleiros reservas. Então, 24 ali para estar disputando vaga a vaga. E o técnico, na minha opinião, faz uma avaliação acertadíssima a não se precipitar, porque tem aqueles que comem, como que é aquele velho ditado, quem que tem pressa come cru e quente, aquela coisa toda. Sim. Então, para o MAC não comer cru e quente, tem que aguardar, porque o final do campeonato para muitas equipes na Série A2 e A3 é no comecinho de abril. Aí dá tempo de eles virem ainda, treinarem com mais tranquilidade e não precisa fazer sua estreia na primeira, na segunda rodada. Estando ok já numa terceira rodada, tá bom demais, né, Jorge? Na verdade, Ronaldo, eu acho que já vai, o Ricardo já vai poder contar talvez com boa parte desses atletas que estão em atividade em outros estaduais, já nas primeiras rodadas, já talvez até na primeira, porque como a gente destacou aqui, a primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2 e da Série A3, onde é o principal foco do MAC em termos de contratação, né, de trazer jogadores de 23 anos, ele termina no dia 31 de março. O MAC só vai estrear no dia 14, então vão ser quase 15 dias depois de que metade das equipes que disputam Série A2 e Série A3 já vão encerrar suas atividades. Então, você vai ter 15 dias para adaptar o jogador. Eu não digo nem fisicamente, porque eles já vão estar prontos fisicamente, mas para adaptar, né, um estilo de jogo, taticamente, um entrosamento, você vai ter 15 dias. E aí, Ronaldo, mesmo que na estreia não tenha um bom desempenho, depois você vai ter mais uma semana para trabalhar até a segunda rodada. Então, esse é o caminho que você disse. Esse é o caminho, não adianta se antecipar, porque mesmo que você traga, Ronaldo, alguns jogadores que ainda eventualmente passem para a segunda fase, né, para o mata-mata da Série A2 e da Série A3, na verdade eles já não serão tantos assim. E mesmo assim, Ronaldo, uma primeira fase, onde você vai jogar contra 5 adversários, ida e volta, sempre aos finais de semana, e dos 6 times do grupo do Marília, 4 vão avançar para a segunda fase, mesmo que você não tenha ainda, na metade da primeira fase do MAC, você não tem ainda o grupo fechado, você ainda vai ter grandes possibilidades de classificação e de esperar um pouco mais determinados reforços por conta do campeonato ele ter aí um espaço muito grande entre um jogo e outro, né? Então eu acho que a calma nesse momento e a paciência, né? a observação, ela é muito importante, porque como você mesmo disse, são 23 jogadores de linha e você não pode substituí-los. Você inscreveu, você não pode fazer a troca, a não ser que o jogador se machuque, né, tem uma lesão grave que fique fora do campeonato, mas aí também é um processo burocrático, porque você tem que enviar laudos médicos para o corpo médico da federação analisar. Isso não é tão rápido assim, não é tão simples. E no caso de você avançar para a segunda fase, aí na partir da segunda fase você pode realizar 4 alterações, né, a partir da segunda fase. Então, fora isso, você não pode fazer mudanças no elenco. Então você tem que errar o mínimo possível se quiser ser competitivo e brigar pelo acesso. Tá certo, estamos no finzinho do programa, Jorge. Só para informar, na Liga dos Campeões, o Manchester City conseguiu reverter o seu placar, virou para 3-2 sobre o Schalke 04, dando um grande salto para a classificação, e o Atlético de Madrid fazendo 2-0 na Juventus de Turim. Ótima vantagem, hein? Não sei, mesmo com o Cristiano Ronaldo, não sei se é possível reverter ainda mais diante de um Atlético de Madrid, do Simeone, que sabe se defender como poucos no futebol mundial.
Lembrando que esses 2 jogos estão no finalzinho. Vamos para a nossa sessão de abraços, vamos lá. Vamos mandar um grande abraço aqui, Jorge, para o Hélio Santiago, que está nos acompanhando também. Ele está falando que é o melhor programa do interior. Bondade sua, Hélio, ele que está nos acompanhando lá em Bauru. Mandar um abraço para a Natasha Abreu, que está falando que hoje o Corinthians, que hoje vai ser uma avenida para o Corinthians, 1-0. Então vai ser uma viela, não vai ser uma avenida, 1-0, é no sufoco, Jorge. E o Hélio Fernandes, como eu disse, também nos vendo. Vou mandar um abraço especial para nossa amiga de karaokê, a Valéria Modesto, professora lá da EMEI Chapeuzinho Vermelho, está fazendo aniversário hoje. Um grande abraço, parabéns, Valéria. E vou mandar um abraço também para o Aleph Rafael, também maquiano fanático, sempre nos acompanha aqui. E é claro, não posso deixar, né, Ronaldo? Hoje é minha vez. Ica, grande abraço, obrigado pela audiência. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, retornando ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.